Só para você não perder a conta, nós estamos na lição número 5. 5 com a mãozinha do Caleb, assim, afinal de contas, estamos no final do mês de janeiro e eu acredito que vários de vocês, da mesma forma como eu, estivemos e estamos participando dessa missão incrível. É isso mesmo? Bom, vamos lá, olha só. O título dessa semana, O Doador do Descanso. O que acontece, gente? Quando um autor começa a escrever uma lição, eu fico imaginando que ele pensa assim, puxa, eu tenho tantas coisas a explorar, então eu vou colocar esse assunto e vou deixar esse do lado. O que nós estamos fazendo aqui? A gente comenta alguns pontos que o autor coloca, mas eventualmente a gente também acrescenta um entendimento, alguma outra coisa que não foi colocado. É mais ou menos isso que nós vamos fazer ao longo dessa semana, ok? Nós vamos falar sobre a questão que a lição está falando, está colocando como ponto principal? Sim, mas nós vamos colocar outras coisas também, ok? Vamos só lembrar um pouquinho o contexto que nós estamos inseridos. O autor de Hebreus está falando para uma plateia, para uma galera do tipo assim, ei, vocês que já foram judeus, que agora estão no cristianismo, mas que estão sentindo assim a pressão de ser um cristão, estão sendo perseguidos por causa disso e muitos de vocês estão pensando em voltar para o judaísmo. Se liga, não tem razão de fazer isso. Por quê? Porque Jesus, ele é maior do que os profetas, já foi falado aqui em Hebreus, maior do que os anjos, já foi falado aqui em Hebreus, e agora em Hebreus capítulo 3, Jesus é maior do que Moisés. Camarada, falar para um judeu que alguém era maior do que Moisés era uma coisa assim, era um desafio, hein? Desafio por quê? Porque Moisés tinha muito respeito daquele povo como grande líder, libertador do Egito. E agora o autor de Hebreus, Paulo, vem falando assim, Jesus, ele foi e ele é maior do que Moisés. E aí no capítulo 3, no versículo 1, eu gosto demais como ele começa essa parte da Bíblia que fala o seguinte, por isso, santos irmãos, duas palavrinhas juntas que me chamam a atenção. Primeiro, santo, já está dizendo o seguinte, vocês que estão aí, vocês são separados. Não é que vocês são melhores do que os outros, mas vocês estão separados sim, para um objetivo especial. Ei, e mais uma coisa, vocês são santos e irmãos. Hoje, você chamar uma pessoa desconhecida de irmão é até meio que clichê, meio que normal e comum. Naquela época não era. Existia uma série de diferenças de castas. Esse daqui era o rico, esse aqui era o pobre, esse aqui era o senhor, esse aqui era o servo, esse aqui era o dono do escravo. Existiam essas classes naquela época e de repente vem o cristianismo e fala o seguinte, ei, em Cristo todos vocês são irmãos. E aí o Paulo escreve ainda, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Qual que é a nossa vocação celestial? A nossa vocação celestial é pregar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, da minha vida, da vida de todos da humanidade. Agora, pregar é uma coisa e viver é outra. Então existe um chamado a vocação da pregação e da vida dos princípios de Cristo nos nossos dias, na nossa fala, nos nossos hábitos, em quem nós somos. Beleza? Então começamos o estudo de Hebreus capítulo 3 e 4. Recomendo fortemente que você dê uma leitura assim, ó, do início ao fim desses dois capítulos para que a gente possa continuar conversando. Valeu, amanhã a gente se vê.